tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo que mais pessoas merecem e devem assistir, tá bem, gente? Estamos hoje no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada e Espaço da Criança. E meio que o coronavírus, a quarentena que não acaba mais, mas por uma boa causa, é claro. Cada um no seu quadrado, estou ainda em home office, engasguei, né? E a minha convidada, uma querida também, eu de cá, ela de lá, e todos para você. Gente, deixa eu deixar aqui os parabéns para o David Júnior, que fez uma live muito especial semana passada com o Dr. Humberto Furnari, secretário de saúde aqui da cidade, e assim você se mantém informado pela TV Brusque, né, acompanhando tudo sobre o corona. E eu vim aqui hoje para dar uma esquecida nisso, para chamar a atenção para a tua saúde, principalmente da mulher. Vamos falar hoje sobre sexualidade e saúde feminina. Isso mesmo, você já ouviu falar em fisioterapia pélvica? Vamos falar daquelas questões que muitas vezes podem ser tabus. Falar sobre vagina, sobre clitóris, incontinência urinária, mas tem muita coisa. Eu chamo então a querida Aline Kohler Bento, fisioterapeuta, para falar sobre fisioterapia pélvica. O que é isso? Né? Para que serve? É para homem, para mulher, para gestante? Diga ali, minha querida. Bem, então é um prazer realmente enorme estar falando com vocês. Agradeço até a oportunidade para falar um pouquinho da minha profissão, que eu gosto tanto, né? E que ainda muita gente não conhece, que é a fisioterapia pélvica, né? E o que seria a fisioterapia pélvica? Fisioterapia pélvica, a gente trabalha com toda a função e disfunção relacionada ao assoalho pélvico. O que seria isso, basicamente, né? Aquelas perdas de xixi sem que a gente perceba, aquelas vezes sensação, às vezes, de peso embaixo do ventre, que pode ser um prolapso. O que seria esse prolapso, né? Mais conhecido como bexiga caída, né? Mas pode ser tanto a bexiga, pode ser útero, pode ser o reto. A gente trabalha também com as disfunções sexuais, eu vou falar daqui a pouco para vocês melhor, se a gente vai surgir essa oportunidade, né? E a gente consegue atender homens, mulheres, crianças. A fisioterapia pélvica atende um público em geral, né? E utiliza de vários recursos, né? A gente consegue usar choquinho, que todo mundo fala que na verdade é eletroterapia, né? A gente usa de movimentos, muito exercício feito de maneira correta, e vários outros recursos que depois, à medida que der tempo assim aqui, eu vou mostrando para vocês. Gestante, realmente a gente atende gestante. A fisioterapia pélvica é muito legal na gestação. Na verdade, daí é um programa inteiro que a gente poderia ficar só conversando sobre isso também, porque é um assunto bem abrangente, né? Mas o que seria basicamente a fisioterapia pélvica? Para que serviria, né? Muita gente associa a fisioterapia pélvica somente ao parto na gestação, né? Muita mulher que quer o parto vai precisar fazer fisioterapia pélvica. Mas não é só isso não, tá? Lógico que a gente tem índices de trabalho de partos muito melhores, comprovados cientificamente, tanto de diminuição de laceração, diminuição de tempo de trabalho de parto, tudo isso faz parte do conjunto. Mas se a gente pensar que o corpo da mulher sofre tanta alteração durante a gestação, então vai muito além, né? A gente consegue trabalhar mobilidade, a gente consegue trabalhar alongamento, a gente consegue manter força, né, durante essa gestação. Claro que a gestação acaba sendo descondicionante, então a mulher acaba perdendo um pouco da força, mas a gente consegue manter uma qualidade de vida na gestação muito mais legal para a mulher. E se a gente for pensar que o assoalho pélvico ali pequenininho, segurando todo o peso, normalmente às vezes ele já fica sobrecarregado, imagina durante a gestação, né? Então assim, é um trabalho bem legal, vale muito a pena a gente também investir nesse trabalho. Talvez um dia a gente até consiga conversar um pouquinho melhor só sobre gestante. Muito bem, já partindo para a parte de bexiga, gente, bexiga, sabe aquela mulher? Amor, ô mãe, já vou, peraí que eu tenho que fazer xixi. Daqui a pouco, eu tenho que fazer xixi de novo. Sabe aquela pessoa que vive no banheiro fazendo xixi? O que seria a tal da bexiga hiperativa? Então, é bem interessante a gente falar sobre bexiga também, porque a bexiga, ela funciona que nem um balão mesmo, né? Ela precisa ser um reservatório, ela tem que conseguir encher e tem que conseguir esvaziar, né? O que pode acontecer, que é muito comum, que tem pessoas que quase nunca vão ao banheiro, isso é muito perigoso, e tem pessoas que vão muito ao banheiro, às vezes a cada 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Qual seria normal, né? Conseguir ir no banheiro a cada 3, 4 horas. A gente precisa conseguir manter a nossa bexiga enchendo e a cada 3, 4 horas conseguir ir no banheiro.
As pessoas que vão muito no banheiro, com muita frequência, a gente pode, claro, de acordo, assim, tem série de critérios, né? Mas em alguma grande maioria se enquadra no quadro de bexiga hiperativa. E o que seria essa bexiga hiperativa? Bexiga hiperativa é aquela bexiga que está o tempo todo contraindo e mandando preciso fazer xixi, preciso fazer xixi, preciso fazer xixi. O que é um problema muito grande, né? Porque muitas dessas pessoas não conseguem fazer uma viagem longa, ou tem dificuldade, às vezes, de estar em algum lugar que não é perto de banheiro. Enfim, a gente tem várias dificuldades e que não é bacana, né? Tanto que a bexiga também precisa encher. Ou que acordam, sei lá, 3, 4 vezes durante a noite, né? O tratamento para bexiga hiperativa, entre várias coisas, a gente precisa fazer uma análise de vida dessa pessoa, ou seja, o que ela come, porque existem alimentos que são irritativos, né? Por exemplo, laranja, tangerina, limão, café, álcool, são alimentos que podem acabar irritando a bexiga, então tem que verificar os hábitos de vida dessa pessoa. Muitas pessoas acabam criando uma bexiga hiperativa pelo medo, assim, eu vou agora para não sair depois, e acaba daqui a pouco não conseguindo ficar muito tempo sem ir no banheiro. E também a gente tem na fisioterapia pélvica a eletroterapia, que seria a neuromodulação, que olha que loucura, lá no tornozelo, seria um choquinho no tornozelo ou atrás nas costas. Por que seria nesses lugares tão longe, tão, entre aspas, nada a ver, né? Porque a gente tem um nervinho que vai parar pro meio da coluna no mesmo lugar que a bexiga. E aí a gente conseguiria tratar, diminuindo essa dificuldade aí, essa bexiga que está o tempo todo contraindo. Assim como tem a hiperativa, tem aquelas pessoas que fazem xixi de manhã e que só vão lembrar de fazer xixi no final do dia. Conhece alguém assim? Que perigo, né? Diz ali, Aline, minha querida, o que significa a bexiga hipoativa? Então, a pessoa que vai poucas vezes no banheiro também é um problema, né? Porque dentro da bexiga a gente tem o que a gente chama de receptores e que estão ali para avisar. A bexiga está enchendo, opa, preciso ir no banheiro. Daqui a pouco enche mais um pouquinho, preciso ir no banheiro mesmo. E o que vai acontecendo com pessoas que seguram muito o xixi, né? Daqui a pouco esses receptores vão entrando em colapso, daqui a pouco eles não vão mais dando essa resposta toda, né? E qual é o problema maior da pessoa não tanto segurar a urina, né? Primeiro, a bexiga não consegue contrair e não consegue esvaziar também como um todo, né? Então a gente precisa pensar que ficando um resíduo miccional grande ali, pode acabar causando infecções urinárias e, enfim, tem várias questões aí que a gente poderia até trabalhar também, se falar sobre isso em outro momento, mas precisa ser uma micção completa, né? Então, muitas vezes nesse caso de bexiga hipoativa, que a gente vai ter que trabalhar muito nos hábitos de vida dessa pessoa também. Por exemplo, vai ter que cronometrar ali, a cada 3 horas tentar ir no banheiro, né? Teria que ter toda essa função, né? Na verdade, a micção ela precisa ocorrer de uma forma saudável. A pessoa precisa sentar, precisa conseguir relaxar, precisa que a urina saia como um todo, ela não pode ficar pingando, não pode demorar para precisar fazer, então ela precisa ser feita de forma confortável, né? E outra coisa muito comum que acontece, não só com quem tem bexiga hiperativa também, mas que é importante falar, são justamente essas quedas de órgão também que eu falei, que são os prolapsos, né? Que pode cair tanto a bexiga quanto o reto ou o útero, enfim. Qual é o problema disso, né? Vai acabar entrando no canal vaginal da mulher ali, né? E às vezes com a fisioterapia pélvica, quando o grau é bem no começo, a gente tem um resultado bacana e também é legal, às vezes, no pós-operatório, depois de uma cirurgia, como faz de levantamento de bexiga, a gente também tem um resultado bem legal. Isso, assim como ela explicou, né, que ela quis dizer ali no final, hipoativa, eu posso passar o resto do dia sem fazer xixi? Posso segurar o xixi? Posso, assim, ficar segurando ou não? Melhor não. Não. Segurar xixi é uma pergunta bem comum nas minhas palestras, ou até em consultório parece muito isso, mas é muito perigoso. Esquece, não faz esse tipo de coisa. Por quê? O fato de segurar xixi pode acabar voltando a urina que estava ali na uretra, volta para a bexiga e pode acabar causando infecção urinária. Não é legal. Outra coisa que muita gente faz, achando que está fazendo exercício pélvico, por exemplo, é ponte ou apertar a bola no meio das pernas. Nada disso é eficaz se a pessoa não saber contrair. E como é que sabe contrair? Marcando uma avaliação e a gente vê bem direitinho, explica, para poder fazer a contração de forma correta. Aliás, fazer exercícios, por exemplo, quem já perde urina, começar a fazer algum exercício de alto impacto ou até alguma musculação. A pessoa que já perde urina pode acabar ficando muito pior, porque os exercícios podem acabar impactando ainda mais em cima do assoalho pélvico.
Outra coisa que muita gente fala de exercícios de tentar segurar, achar os canais vaginais. Não existe canal vaginal. Vamos parar de pensar nisso. A contração, os músculos são todos muito próximos ali, então não adianta a gente querer contrair alguma coisa de cada vez. Tanto a musculatura do canal vaginal, às vezes, como a musculatura do ânus, pode acabar contraindo juntas. O importante é aprender primeiro a fazer a contração correta, depois associando em relação a atividades do dia a dia e, se precisar, tendo alguma dúvida, a gente está aqui também para atender, para fazer essa avaliação. Isso aí, minha querida. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais. Um beijo a todos aqueles que seguem o programa da Gia, os nossos patrocinadores. Um imenso carinho, né? E chama os comerciais e na volta a gente vem falar mais sobre sexualidade, sobre tabu e tudo mais. Não saiam daí que eu já volto, tá? O Centro Educacional Espaço da Criança oferece um ambiente adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento do seu filho. Com uma ampla estrutura planejada para o bem-estar e desenvolvimento integral de seus alunos, a escola atende crianças a partir dos 4 meses, oferecendo os turnos da manhã, tarde e integral. Aqui estimulamos a curiosidade e a percepção para que cada criança descubra um mundo de possibilidades e de felicidade, com competência, carinho e dedicação. Venha conhecer Espaço da Criança, Rua Marechal Deodoro, 72, no centro de Brusque. Fone 3355-1085. A Tec Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. Tec Medicina Integrada, Rua Ercílio Luz, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. Estamos de volta. Gente, assoalho pélvico. O que vem a ser isso? Assoalho písico. Bom, tem, eu acho, a situação de segurar alguma coisa. Tá, mas eu tô fazendo exercício físico. Eu deixei dar uma escapadinha do xixi. Posso? Meu Deus, e daí se eu tô fazendo corrida, escapou? É normal isso? Conta pra gente, falando um pouquinho mais sobre assoalho pélvico. Um pouquinho do assoalho pélvico, ele é uma estrutura bem diferente, porque diferente da maior parte do nosso tecido muscular, ele se insere também em tecidos moles, como por exemplo órgãos, né? Então ele acaba ficando bem instável, ele precisa ser muito funcional, ele precisa estar forte e saber contrair, saber relaxar para manter as funções dele, né? E dentre essas funções, que seriam essas funções dele? Já vou me adiantar na pergunta, né? As funções do assoalho pélvico, eles têm basicamente 3, né? Seria segurar o xixi, segurar o cocô, a função de esfíncter, segurar os órgãos pélvicos e a função sexual, que depois a gente até pode se aprofundar melhor, tá? Então, por que ele precisa estar tão funcional? Ele precisa saber contrair e saber relaxar. Porque dessa maneira a gente vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Um exemplo bem comum, que acontece bastante e que não é normal, por exemplo, é a perda de xixi, né? Que seria incontinência urinária. Tem muita gente hoje que perde xixi, às vezes na academia, às vezes fazendo algum exercício, e acha que é normal. E o perigo de achar que é normal, primeiro, não é normal. Segundo, o tratamento normalmente não é muito complicado, é um tratamento que a gente pode fazer e manter muito bem, né? E terceiro, a gente tem muita dificuldade às vezes de entender que isso pode piorar, né? Que hoje daqui a pouco eu tô perdendo só quando eu espirro, daqui a pouco eu posso estar perdendo na rua e aí isso pode acabar causando na pessoa muita dificuldade de sair de casa, daqui a pouco a pessoa pode acabar se isolando por medo de perder urina,
né, às vezes de perder flatos, os gases, né, também acontece. Isso já demonstra que a gente tem um assoalho pélvico disfuncional, tá? O que é importante falar? Muita mulher acha que precisa contrair o tempo todo, e não é o caso, né? Ele precisa saber contrair e relaxar. Existem assoalhos pélvicos, depois a gente pode falar também das disfunções sexuais, que eles, por exemplo, estão sempre contraídos. E além de causar dor, ele também mostra, pode causar dor durante a relação, enfim, ele também mostra que ele não está funcional. Então, assim, tem várias maneiras de avaliar. Por isso que eu digo, gente, para prestar atenção no teu corpo. Esse é o momento que todos estamos paradinhos para refletir. Puxa, isso acontece comigo, ficar antenado. E quanto ao tabu, Aline do céu, já reparou aquela situação assim, vamos brincar de corpo humano, o braço, a barriga, perna. Opa, passou-se o quê? A vagina, o pênis. O quanto que a gente foge, principalmente para os pequenos, dessa realidade é tão normal quanto uma cabeça, né? Falar então sobre tabu, sobre essa questão da sexualidade. Conta aí pra gente. Falar na nossa região íntima realmente ainda é um tabu, infelizmente, né? Até sempre gosto de falar quando eu faço em palestras, ou até para meus pacientes, né? Quantas mulheres têm o hábito de pegar um espelho e olhar sua própria vulva, né? Na verdade, a gente tem até uma dificuldade de falar o nome vulva, vagina, né? Vai arranjar 1000 outros nomes, né? Pepeca, periquita, enfim, tem 1000 nomes que a gente pode dar para nossa região íntima, né? E por que a gente tem esse tabu isso, né? Se a gente for falar de mão, a gente não vai usar outro nome. Se for falar de pescoço, a gente não vai usar outro nome, né? Então a gente tem que começar primeiro a perder um pouco desse tabu, né? Até pra gente poder criar uma geração diferente. O que acontece hoje quando uma criança, que é muito natural, vai lá e coloca a mão na tua região genital, na sua vulva ou no seu pênis? Tira a mão daí! Meu Deus, isso é sujo, é feio, enfim. E ali a gente vai entendendo que é uma região que não pode ser falada. A gente vai começando a criar um tabu desde sempre em relação à nossa vulva, né? Em relação à nossa região íntima. Então, assim, e é tão normal, e é tão comum, né? É uma parte do nosso corpo igual a todas as outras. E nesse caso também entra a gente falar assim, quantas mulheres ainda têm vergonha, não falam, acham que tem corrimento o tempo todo, e às vezes não são corrimentos, né? Também tem isso. Muitas vezes a gente tem mucos que vão depender de acordo com o ciclo menstrual, que podem ir aumentando em período ovulatório, eles vão mudando conforme o nosso ciclo. E tá tudo bem, né? Então a gente tem um tabu muito grande de falar, a gente tem muita vergonha ainda do nosso corpo. Minha querida, para fechar então este segundo bloco, vamos falar sobre mitos e verdades. Posso ficar o dia todo de carefree? Tá, só um pouquinho. O que eu tenho que fazer para manter uma saúde legal da minha vagina? Contar para todo mundo que está nos assistindo. Então, é bem interessante falar de alguns mitos e verdades e até muitos cuidados que a gente precisa ter com a nossa vulva, né? Por exemplo, questão da higiene. A gente precisa pensar em lavar mais ou menos umas 3 vezes por dia, não precisa nem ser tanto, mas mais do que isso nunca. Sempre a parte externa. E que tipo de sabonete que a gente pode usar, né? A gente pode usar sempre um sabonete neutro ou ácido. Esses íntimos ácidos também já são bacanas. E por que teria que ser ácido? Porque a nossa vulva tem que pH mais ou menos de 4. E se a gente começar a pensar, por exemplo, no sabonete em barra, tem pH de 10. Olha como é que ele pode acabar causando uma disfuncionalidade grande ali. Outra coisa importante da gente falar é em relação à roupa. Por exemplo, hoje a gente no nosso dia a dia a gente costuma usar muita calcinha sintética, muita roupa apertada. Às vezes é difícil a gente evitar de usar elas, a gente acaba usando no nosso dia a dia. Mas eu gosto sempre de falar, por exemplo, à noite a gente tem que começar a criar o hábito de dormir sem calcinha. A nossa vulva precisa respirar para manter um equilíbrio. Outra coisa que é muito comum que a mulherada faz e que é importante a gente cuidar são os absorventes diários. Os absorventes, por exemplo, o dia inteiro, eles vão proteger a tua calcinha, eles não vão proteger você. Ali acumula bastante bactéria. Então, assim, tem mulheres que têm muito muco, é importante, ou até corrimento, às vezes leva uma calcinha na bolsa, troca de calcinha, mas não usa mesmo o absorvente o dia inteiro, certo? Outra coisa importantíssima, sempre urinar depois da relação sexual. É bem importante, porque durante a relação, as bactérias que estão ali tanto no ânus quanto no canal vaginal, que são bactérias diferentes, podem acabar também indo para o canal uretral. E aí acaba causando uma infecção urinária. Então ali até uns 20 minutos depois da relação sexual é importante a gente pensar em urinar.
É isso aí, gente, eu tô com peninha de terminar esse programa porque tem muita coisa para falar, mas faz o seguinte, para não perder que nós vamos tocar no clitóris. Aí essa foi não, desculpa, essa foi uma piadinha sem graça. Vamos tocar no clitóris no próximo bloco, não saiam daí que a gente já volta. Chama os comerciais, Rodrigo. O Centro Educacional Espaço da Criança oferece um ambiente adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento do seu filho. Com uma ampla estrutura planejada para o bem-estar e desenvolvimento integral de seus alunos, a escola atende crianças a partir dos 4 meses, oferecendo os turnos da manhã, tarde e integral. Aqui estimulamos a curiosidade e a percepção para que cada criança descubra um mundo de possibilidades e de felicidade, com competência, carinho e dedicação. Venha conhecer Espaço da Criança, Rua Marechal Deodoro, 72, no centro de Brusque. Fone 3355-1085. A TEC Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. TEC Medicina Integrada, Rua Ercílio Luz, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. Estamos de volta, gente. Isso dali falando, então, o que tem a ver? Aline no céu, o que tem a ver a fisioterapia falar com a questão da sexualidade? O que tem a ver uma coisa com a outra? A questão da sensibilidade, da fisioterapia pélvica com a sexualidade. Entender como é que a fisioterapia atuaria numa disfunção sexual, a gente precisa entender como é que seria uma função sexual, né? E aí, para isso, eu peguei para vocês aqui um aparelho reprodutor feminino. Não está completo, eu já vou mostrar para vocês o que falta. Mas o que a gente tem que entender, né? Onde ocorre a penetração é somente aqui na entrada. Essa entrada aqui, que seria onde é o canal vaginal, onde fica a vagina mesmo, né? Só que se a gente for pensar que se ele precisasse ter sensibilidade durante esse canal inteiro, a gente não conseguiria ter um neném, por exemplo, né? Que esse canal é muito mais do que para penetração, ele também serve para passagem de bebê. Então, onde a gente tem uma sensibilidade maior? Seria nos 3 primeiros centímetros, 3, 4 centímetros, 3 primeiros dedos ali, daria uns 6 centímetros aí, vai. Para dentro do canal vaginal. Depois disso, ele já não tem nem sensibilidade e não tem a musculatura do assoalho pélvico. Ele vai ter sensibilidade onde tem essa musculatura, certo? E por que a sensibilidade fica maior por ali? Porque a gente tem o nosso amigo clitóris também, que fica justamente na região do assoalho pélvico. Eu acho que vale a pena a gente falar bastante sobre o clitóris aí. Ela preparou um videozinho muito engraçado. Eu tenho certeza que se eu tivesse ali do lado dela, eu ia rir muito, mostrando o famoso clitóris. E aí, diga lá, minha querida, o que tu vai falar desse estimado? Porque é importante a gente ter uma qualidade na nossa relação sexual. Não é legal sentir dor e tudo isso ela vai falar mais. Fica com ela. Então, realmente o clitóris dá bastante assunto. Ele fica bem no começo da entrada do canal vaginal e é ele que é o responsável pelo prazer feminino. Aliás, é o único órgão do corpo humano que tem somente a função do prazer. Então a gente precisa quebrar esse tabu, eu gosto de falar bastante isso. Se Deus, independente da religião, tá? Mas se Deus não quisesse que a mulher sentisse prazer, não tinha dado pra gente o clitóris.
Outras curiosidades que a gente tem sobre ele. Só nessa parte pequenininha, que é a parte que a gente vê pra fora, a gente tem 8.000 terminações nervosas. Sendo que a glândula do pênis tem apenas 4, ou seja, a gente tem o dobro. Esse pedaço maior que a gente não vê, ele fica ereto tanto quanto o pênis, então a gente precisa ter musculaturas também que ajudam na seleção. Então a fisioterapia pélvica já começa atuando aí, mas essa estrutura vai para grandes lábios, vai para pequenos lábios. E, além de tudo, para a gente conseguir ter um prazer legal durante a penetração, também é importante que essa musculatura esteja forte, que a gente consiga, que a musculatura da mulher não esteja muito flácida. Então, a gente precisa que essa musculatura esteja funcional, né? Outra coisa que é importante dizer é que ela tem que estar forte, mas ela não tem que estar contraindo sempre. Por isso que muitas mulheres acabam também relatando dor, a gente pode tirar várias conclusões ali diante de um assoalho pélvico. Então é importante a gente fazer essa avaliação e com a avaliação a gente consegue trabalhar, né? Saber se a mulher precisa relaxar, ou se ela precisa aprender, se ela precisa fortalecer, ou se ela precisa aprender a relaxar, vai depender ali do que a gente achar durante essa avaliação. E aí que começa a entrar a fisioterapia. A gente começa a trabalhar com recursos, tem vários tipos de recursos, vai depender do que a mulher precisa e a gente vai conseguindo trabalhar para saber se ela precisa, a gente precisa ganhar força, a gente precisa aprender a relaxar, mas tudo para trazer funcionalidade à musculatura do assoalho pélvico. Acabou o programa, gente. Não foi bom demais? Vamos fazer o seguinte, minha querida Aline, deixe seu recadinho, seus recados paroquiais. Muito obrigada pela participação. Eu sei que assim, o programa online é difícil. Gente, eu tô com uma saudade de pegar o microfone e dizer, ajeita aí, fazer barulho com todo mundo, porque assim não corre risco. Olha só, o meu tá balançando direto esse celular. Enfim, diz ali teu recadinho. Mais uma vez, gratidão, obrigada por ter participado. Diga lá. Então, realmente foi um prazer aqui conversar com vocês, foi uma conversa bem bacana, espero que tenha acrescentado alguma coisa, né? Eu trabalho no Espaço Nuno Nomieri, fica ali pertinho do Saltar, perto da PAI também. A clínica é bem legal, a gente tem vários consultórios ali, então quem quiser dá uma ligadinha, marca o horário, a gente está disponível aí assim que voltar tudo, né? Temos bastante novidades, vou ter uns projetos aí para gestantes bem bacana também chegando. E também faço palestras, então assim, quem tiver interesse, tanto de empresas quanto palestras particulares, já fiz para vários grupos também bem legais sobre esse assunto, tá bom? Foi um prazer. Querida, né, gente? Ela é um conteúdo sério, porém divertido. Eu agradeço mais uma vez, gente, agradeço vocês do programa da Gi, que curtem, que acompanham, que fazem barulho. Agita Brasil! E me acompanhe toda sexta-feira pelo canal 21, pela TV Brusque, também no YouTube. Se inscreve lá no Instagram, @gipavan.programa da Gi. Gente, fé em Deus. O Covid-19, ele teve seu começo, nós estamos passando todos no mesmo barco, mas ele há de terminar. E quando terminar, cara, vai ser lindo demais. A gente vai dar, com certeza, não voltar ao normal, mas com certeza dar muito mais valor às nossas relações, aos nossos abraços, à nossa família. Eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Gente, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso.